Fala galera, dá só uma olhada nesse anime aqui. Após ralar muito para conseguir algumas vendas para a empresa ao qual trabalha, o nosso protagonista finalmente consegue fechar um contrato e fica muito feliz com isso. Porém, enquanto ele voltava, ele esquece que estava no rio e leva um balaço no meio dos peitos. E assim ele vai de base e recebe dos deuses uma segunda chance. E diferente dos outros isekais, ele resolve não ter nenhum poder de luta. Ele quer apenas ser um curandeiro para não ter que lutar contra monstros. E é essa a história que a gente vai ver hoje. Sem mais delongas, bora pro recap. O anime começa nos mostrando o nosso protagonista muito frustrado, já que ele ia de empresa em empresa e nunca conseguia fechar um contrato sequer. Até que finalmente, no fim do dia ele consegue. Muito feliz, ele comemora dizendo que finalmente iria conseguir aquela promoção que tanto sonhava. Mas enquanto isso, um bandido consegue roubar a arma de um policial e é perseguido por ele. O policial se joga em cima do trombadinha e o cara atira. E adivinhem só onde a bala perdida atinge. Exatamente, bem no peito do nosso protagonista azarado. Ele realmente não tem sorte. A sua visão se escurece e ele vai de comes e bebes. Mas de repente, uma luz brilha e ele se dá conta que está em outro lugar. Uma voz fala com ele e aparenta ser Deus, e diz que ele está destinado a um mundo com terra e mar, igual à Terra. Porém, nesse novo mundo, há magias e monstros. E finalmente ele é reencarnado, já com 15 anos, roupas e aparência totalmente nova. Logo que desperta, ele vê um dragão gigante sobrevoando o local onde ele estava, e fica muito espantado. Ele nos conta que o nome daquele mundo é Galdardia. A voz novamente fala com ele e diz que irá conceder a ele o conhecimento básico daquele mundo, e manda ele abrir seus status. Assim ele faz, e logo um tipo de display aparece com algumas informações, como nome, profissão, idade e nível. Nos campos de nome e profissão ainda não está especificado. O deus manda ele escolher o seu nome e profissão naquele mundo. Ele então decide que o seu nome será Luciel, e ele escolheu a profissão de curandeiro. E em habilidade, ele escolheu a análise de proficiência, artes marciais, controle mágico e por último, mas não menos importante, a habilidade de sorte monstro, que como o nome diz, ele vai ter uma sorte incrível em tudo que fizer. Guardem essas informações, daqui a pouco vocês vão ver que elas serão muito importantes, tá? Ele também tem algumas moedas e isso é tudo. Luciel então resolve ir para a cidade mais próxima para tentar conseguir um emprego. Logo ele chega e fica impressionado com o tamanho da muralha da cidade. Ele nota que as pessoas que estão entrando mostram um tipo de identificação. Ao ver isso, ele fica nervoso, já que ele não tem nada daquilo para mostrar. Mesmo assim, ele vai e tenta desenrolar com o guarda usando suas habilidades de vendedor da sua vida passada. Espero que ele não leve um tiro de novo, ou melhor, uma espadada, né? Ele fala que não tem identidade, já que cresceu em um pequeno vilarejo e quando se tornou adulto ele logo se tornou um curandeiro. Ele diz também que em seu vilarejo não tinha uso para ele e por isso ele foi expulso. O guarda manda ele esperar e logo volta com uma mulher loira muito linda. Ela pergunta se é ele o curandeiro que gostaria de arrumar um emprego na cidade. Lucian, ainda chocado com a beleza dela, confirma que sim, é ele. Ela manda ele segui-la e diz que irá levar ele até a guilda dos curandeiros. Antes de ir, ele agradece ao guarda por ajudá-lo e vê que a mulher já está lá na frente. Ele vai correndo para alcançá-la e no meio do caminho ele esbarra com alguns aventureiros. Eles ficam bravos e perguntam onde ele vai que está com tanta pressa assim. Luciel responde que está indo até a guilda dos curandeiros. E ao falar isso, o cara fica bem bravo, já que os curandeiros por algum motivo não são bem vistos naquele mundo. O aventureiro fala que se ele se corromper igual aos outros, irá se ver com ele. Lucian manda ele não se preocupar, já que ele vai dar o seu melhor, e logo eles vão embora. Eles seguem em frente e Lucian se surpreende com a cidade. E um tempo depois, finalmente chegam à guilda dos curandeiros. Lucian agradece a ela por ter levado ele até ali, e fala em seus pensamentos que o sorriso dela é lindo, e que apenas isso já é o suficiente para valer a pena ele ter reencarnado. Aqui já começamos a ver que Lucian é um pouquinho gado, como vocês estão vendo. Em seguida, ele vai se registrar como curador. A atendente da guilda manda ele preencher um formulário e Luciel a princípio não consegue ler nada do que está escrito. Mas de repente, logo aparecem traduções e ele consegue entender tudo o que está escrito. Ele então vai preenchendo tudo como foi pedido.
E ao terminar, ele entrega para a atendente e ela manda ele aguardar um pouco. Enquanto ela não volta, ele vai falar com Lumina, aquela loirinha que o trouxe até ali. Ele pergunta a ela o nome daquela cidade. E nesse momento, ela se dá conta que ele realmente não sabe nada. Ela fala que aquela é a cidade de Merhatone, a maior e mais famosa cidade do reino de Shuruli. Shuruli, nome esquisito, né? Após isso, a moça volta e manda ele canalizar sua magia em um pequeno cartão. Ele faz assim como ela pede e Luciel entrega novamente o cartão para a moça para que ela registre o seu cartão no sistema de curandeiros. Ela volta e diz que realmente constatou que ele é um curandeiro e tem afinidade com magia sagrada. E nesse momento, Lumina diz que seu trabalho por aqui acabou e irá embora. Mas antes dela ir, Luciel chama ela e fala que nunca usou magia sagrada. Então, não sabe se irá conseguir fazer isso. Então eles combinam que Luciel ficará na guilda por um tempo para aprender a usar as habilidades de cura. Dito isso, Lumina dá 3 opções para ele aprender, que são 1. Treinamento espartano, 2. Assumir uma dívida, tipo fiéis, sabe? E 3. Virar um aprendiz. Eu esqueci da 4ª opção, que é vocês deixarem o like e se inscreverem aqui no canal. Eu particularmente acho essa melhor, hein? Se inscrevam aí! Ela volta a explicar e diz que no treinamento espartano ele estudará muito até aprender os feitiços de cura, recitando os feitiços até ficar sem mana. E quando recuperar sua mana, ele fará isso tudo de novo. Na 2ª opção, ele irá fazer um empréstimo e irá para uma escola de magia normal, mas ficará devendo até as calças depois que acabar. E a 3ª opção, ele realizará tarefas de limpeza por 1 ano. E no tempo livre, ele poderá estudar magia. Após explicar a Luciel, Lumina manda ele escolher uma das opções. Ele começa a pensar e diz que como aprendiz fazendo limpeza, ele provavelmente não terá muito tempo para estudar. E no caso do financiamento, ele ficará devendo muito dinheiro e terá que trabalhar muito para pagar. Tendo essas opções, ele não vê alternativa a não ser escolher o treinamento espartano. E assim ele faz. Espartanos! Qual é sua profissão? Ele diz a ela que irá fazer Raul e escolherá o treinamento espartano. Ele comunica isso a Lumina, que se surpreende muito, já que ninguém escolhe essa opção por ser muito exaustiva e desgastante. A atendente ouvindo isso pensa que ele é realmente muito burro. Após isso, Lumina vai embora e Luciel fica aos cuidados de Kururu, a atendente da guilda. E sim, você não ouviu errado, o nome dela é realmente Kururu, mas não é aquele sapão não, o dela é com K. Ao chegar no seu quarto, ele nota que não tem janelas e é bem simples. Logo Luciel encontra um livro de magia e começa a ler para aprender o básico. Ele diz que tem 10 dias para terminar o seu treinamento, então ele não perde tempo e logo começa a estudar. Após ler um pouco, ele resolve colocar em prática tudo aquilo que ele leu. Ele tenta mentalizar um ferimento se curando e recita o encantamento de cura pela primeira vez. Porém, em sua primeira tentativa sai apenas um peidinho de magia. Ele então percebe que terá que treinar muito para ficar bom. E olhem seus status que com essas simples tentativas, seus status como curandeiro melhoraram. Luciel vê que com a mana que ele tem ele ainda pode tentar mais 9 vezes, antes do seu MP se esvair completamente. Porém, ele se sente péssimo todas as vezes que sua mana acaba, e resolve não deixar mais isso acontecer. Ele decide que sempre que for o último feitiço antes de acabar, ele irá parar, e estudará enquanto a sua mana não se recupera. Assim, ele não se sentirá mal e otimizará muito o seu tempo de estudo. No dia seguinte, ele acorda, e vê que realmente tudo aquilo de reencarnação não foi apenas um sonho, e que essa será sua nova vida. Assim, ele se motiva para ter uma vida totalmente diferente da sua vida fracassada de antes. Após um tempo seguindo seu plano de treino e estudos, ele vê que subiram bastante os seus status como curandeiro. E nesse momento, alguém bate na porta. Luciel fala que pode abrir, e logo se depara com uma linda garota, que o deixa de queixo caído. Ela diz que trouxe o café da manhã dele, e ele agradece. Luciel pergunta o nome dela, e ela diz que é Mônica, e complementa que é um prazer conhecê-lo. Agora estamos no 3º dia, e Luciel finalmente conseguiu conjurar o feitiço de cura. Ele vai até a recepção falar isso para Mônica, e também pergunta a ela quem é Lumina, aquela garota loira que o trouxe até a guilda. Mônica fala que ela é a líder do regimento feminino de paladinos da igreja, e diz que ela é realmente uma pessoa muito importante.
Luciel então, em seus pensamentos, diz que conhecer aquela garota foi realmente uma bênção. Ele resolve então procurar algum emprego que ele possa praticar suas habilidades como curandeiro. Enquanto caminhava, ele encontra aqueles aventureiros que ele esbarrou lá no começo do anime, lembram? Porém, dessa vez ele está bem mais amigável que antes. E enquanto conversavam, vários outros aventureiros chegam bem feridos e eles ficam desesperados, já que não podem contar com uma clínica, porque lá eles cobram preços exorbitantes. Luciel, ao ver aquela situação, fica sem saber o que fazer, mas deixa o nervosismo de lado e diz que irá curar todos aqueles aventureiros, assustando assim todos que estavam ali. O vídeo de hoje começa com o Luciel tendo um flashback de Mônica falando sobre a corrupção que toma conta de todas as clínicas de curandeiros da cidade. Ele vê que será impossível levar os aventureiros feridos até uma clínica, já que eles se encontram em um estado muito crítico, e não daria tempo. Luciel então não vê alternativas e diz que ele mesmo irá curar os aventureiros feridos. A primeira é uma garota, por que será, né? Ele tenta curar ela, porém acaba falhando em sua primeira tentativa. Em seguida, ele se concentra e faz uma nova tentativa. Dessa vez, ele tem êxito e vai curando um por um, até que chega o último aventureiro, porém, Luciel já se vê muito exausto. E mesmo antes de chegar no enfermo, ele cai no chão e desmaia de cansaço. Luciel, antes de perder a consciência, vê o último aventureiro ferido e diz em seus pensamentos que falhou. Ele devia salvar a todos. Mais tarde, já recuperado, ele começa a pensar sobre o que aconteceu. Ele fica bem triste por não ter conseguido prestar socorro ao último aventureiro e pensa que se treinasse mais isso não teria acontecido. Luciel se decide e diz que irá para a guilda de aventureiros para subir de nível e ganhar experiência. Ele chega na guilda e vai até a recepção. Ao entrar, ele fica impressionado e logo vai falar com a recepcionista. Luciel logo fala que quer se registrar como um aventureiro. Ao olhar para as orelhas da atendente, ele fica muito feliz. Ele diz que ela é muito linda. E em seguida, a garota coelho entrega um formulário a Luciel e manda ele preencher com suas informações. Ele faz assim como ela pede. E ela confirma que está tudo certo. E ele tem tudo o que é necessário para se tornar um aventureiro. Em seguida, ela explica como tudo funciona a ele. E de agora em diante, ele é oficialmente um aventureiro. Em dado momento, ele pergunta se a guilda aceita pedidos de cura, e a moça se assusta com sua pergunta, já que não é normal. Ele então se apresenta de novo e fala que é um curandeiro. Ele pergunta se ele pode usar sua cura nos aventureiros feridos para ganhar experiência como curandeiro, e a moça se surpreende, já que nunca haviam feito esse pedido. Luciel fala também que se tiver alguém que possa o ensinar artes marciais, ele poderia curar todos os aventureiros feridos em troca das aulas e treinamentos. E a garota coelha diz que vai chamar outra pessoa para decidir se pode ou não. Um tempo depois, logo um cara gigantesco aparece junto com ela. E Luciel se apresenta e diz seus objetivos naquele local. O cara fica meio na defensiva e diz que esse é um pedido muito estranho para um curador. Ele fica meio desconfiado, já que os curadores têm má fama na cidade. Ele pergunta a Luciel o porquê dele querer aprender a lutar. E ele fala que apenas não quer ser inútil no campo de batalha. E complementa que se ele saísse em uma jornada agora, até um monstro muito fraco mandaria ele de vala. O cara reluta um pouco, mas após um tempo ele aceita a proposta de Luciel. E fala que ele ganhará uma moeda de prata por dia. E pergunta a Luciel quando ele poderá começar. Luciel fala que ele pode começar em 6 dias, que é quando acaba o seu treinamento na guilda de curandeiros. E assim fica decidido. Ele usa o tempo restante na guilda de curandeiros para treinar o máximo possível da sua magia. Após o fim dos seus 10 dias de treinamento, ele se despede das garotas da guilda de curandeiros e vai até a guilda de aventureiros. Ao chegar, ele dá de cara com outra moça na recepção e se apresenta a ela. Ele acha ela muito linda e fala que na verdade todas as garotas daquele mundo são lindas. Em seguida, ela o orienta a descer as escadas para ir até a sala de treinamento subterrânea. Lá embaixo, ele encontra Brod, que fica muito feliz e diz que achava que ele iria arregar e desistir. Luciel fala que nunca desistiria, ele precisa de habilidades para sobreviver. Logo Brod começa um intenso treinamento e Luciel começa a correr até não poder mais. Literalmente até não poder mais. Em seguida, Brod manda ele tentar acertar um ataque nele. Luciel tenta dar um chute, mas é tão fraco que Brod para ele com muita facilidade.
Brody então decide que ele tem que treinar bastante para ficar ruim. O primeiro dia de treinamento chega ao fim e Luciel fica completamente exausto. Brody fala a Luciel que não há muitos novatos, já que eles começam sem muito dinheiro e logo se veem obrigados a sair em aventuras para conseguir dinheiro. E por isso, muitos vão de vala antes mesmo de aprender a realmente ser um aventureiro. Em seguida, alguns aventureiros bem feridos aparecem e perguntam se ele realmente iria curar eles de graça. Eles não acreditam muito, visto que as clínicas cobram preços exorbitantes e poucos podem pagar pelo tratamento. Luciel prontamente corre até a garota ferida e começa a curá-la. Após finalizar a cura, a garota fica muito feliz e agradece muito a ele por tê-la curado. Luciel pergunta se mais alguém está ferido e logo termina de curar a todos. Brody em seguida diz que vê que ele realmente tem garra para seguir o treinamento e fala que se esse é o caso, ele deveria morar ali na guilda para facilitar o seu treinamento. Luciel se assusta e diz que não tem dinheiro para se hospedar. Brody então fala que não tem problema, já que será de graça. E além disso, ele terá 3 refeições por dia de forma totalmente gratuita. Brody fala que ele não pode fazer cerimônias, já que ele está fazendo isso porque assim ele conseguirá aumentar a taxa de sobrevivência dos aventureiros iniciantes. E assim fica decidido. E logo em seguida, Brody fala que irá proibi-lo de sair até que seu treinamento finalize. Luciel se assusta e lembra de tudo que irá passar. Luciel tenta negociar e pergunta se ele consegue terminar o seu treinamento em um mês. Brody sorri e aceita, mas diz que ele terá que treinar mais do que o normal caso queira terminar tudo em um mês. Após isso, Luciel vai tomar um banho e logo Brody lhe dá novas roupas para vestir. Em seguida, Nanaela, aquela garota coelha, chega e diz que ficará responsável por lavar as roupas dele. Luciel fica com vergonha e fala que não iria incomodar ela com isso. Ele mesmo lavaria suas roupas. Ao falar isso, a garota fica muito triste, já que ela viu que você ainda não deixou o like aqui no vídeo. Dá o like aí para deixá-la feliz, hein? Mas após ela ficar triste, ela faz uma cara fofa e Luciel não resiste e acaba cedendo. Ele agradece a ela e diz que um dia irá retribuir. Mais tarde, Luciel vai até o refeitório e se depara com uma mesa cheia de comida só para ele. Ele acha bastante no começo, mas após começar a comer e ver que está incrivelmente delicioso, ele come sem parar até que tudo seja devorado. Ele agradece pela comida e logo em seguida, Brody leva ele até onde será o seu quarto durante o seu período de treinamento. Luciel deita e vai dormir, porém, ele vê que ainda está cedo e levanta para continuar treinando magia. No dia seguinte, Brody acorda bem cedo e o chama para tomar seu café da manhã no refeitório. Brody apresenta Guga a Luciel. Ele é o cozinheiro e barman do refeitório. Guga diz que nada supera a sua comida e em seguida mostra uma bebida com aparência um tanto quanto duvidosa a Luciel. Ele fala que a bebida é um nojo, porém, se ele quer mesmo evoluir, ele deve beber aquele copo inteiro daquele líquido suspeito. Eu não beberia isso de jeito nenhum. Me digam aqui nos comentários se vocês teriam coragem, aposto que não. Guga fala que o líquido aumenta bastante a sua força, resistência e magia. O único problema é o seu gosto e cheiro tenebroso. E fala que esse é o motivo de ninguém mais querer beber para ficar forte. Luciel, querendo ficar forte o mais rápido possível, não vê alternativas e logo o bichão vira o copo. E rapidamente bebe todo o líquido que estava lá, assim surpreendendo a todos que presenciaram aquilo. Após beber, ele fica com muita energia e fica muito animado para o seu treinamento. Em seguida, ele come rapidamente sua carne de café da manhã e segue para o seu treinamento com Brody. Luciel vai treinando arduamente dia após dia. Brody não pega leve com ele e vai macetando o garoto no treino sem dó, mas Luciel resiste bravamente e segue treinando até não conseguir mais. Em dado momento, outra garota aparece e pergunta se alguém ali está curando as pessoas de graça. Luciel confirma e vai até ela e pergunta se ela está machucada. A garota confirma e mostra suas costas. Ela diz ter sido ferida por um meio humano, meio rato. Luciel fala que até consegue curar as mordidas e parar o sangramento, mas diz que o ratão pode ter passado alguma doença para ela e isso ele não consegue curar. Ela aceita e logo ele começa a conjurar o feitiço de cura. Após ele finalizar, a garota se sente muito bem e começa a chorar bastante por gratidão. Um tempo depois, já à noite, Luciel vai tomar sua segunda dose diária daquela substância X. Após tomar, ele vai para o quarto
E enquanto caminha, ele reclama bastante do gosto medonho que aquilo tem. Enquanto anda pelo corredor, ele nota que algumas pessoas têm o perseguido, mas quando ele tenta falar com essas pessoas, elas correm e não falam nada. No dia seguinte, ele vai conversar com o Brody sobre isso e pergunta o que pode ser aquilo. Ele responde que todos estão com medo que ele vá fugir e por isso estão o vigiando após os treinamentos. Eles estão muito felizes de poder receber tratamento de Luciel e não querem perder isso numa possível desistência dele. Luciel, por sua vez, diz que deu sua palavra que ficaria um mês ali, então eles deveriam confiar nele pelo menos uma vez. Um tempo depois, um mês se passou e Luciel vai falar com Brody. Ele diz que agora irá procurar um emprego para pagar suas taxas como curandeiro. Brody então diz que se esse é o caso, ele o pagaria para continuar ali treinando mais um tempo. E com esse dinheiro, ele poderia pagar suas taxas. Ele diz que graças a Luciel, muita gente deixou de ir de vala, e ele deve aceitar como um bônus. Diz também que ele ainda é um amador em artes marciais, e deve aceitar de bom grado. No fim daquele dia, Brody o presenteia com um livro de magia, e Luciel fica muito feliz, já que estudando tal livro ele poderá aprender mais magias de cura. O dia de hoje começa com Brody dando um dia de folga a Luciel. Ele pensando, fala que nunca teve um dia de folga e não sabe o que poderá fazer enquanto tem tempo sobrando. Brody pergunta se ele não quer ir lá no açougue para aprender a cortar carne de alguns monstros. E Luciel acha uma boa ideia. Ao chegar na sala indicada, ele dá de cara com o açougueiro. Ele recebe Luciel e se apresenta. O seu nome é Galba, e apesar de não parecer, ele é irmão de Guga, o cozinheiro da guilda, aquele gordinho que fornece a substância X para Luciel todos os dias. Eles logo colocam a mão na massa, e o primeiro monstro é um tipo de javali. Galba manda Luciel prestar muita atenção, já que daqui a um tempo ele é quem irá fazer o corte. Galba vai fatiando o javalizão numa agilidade incrível, e Luciel vai ficando desconfortável enquanto ele faz isso. Em seguida, Galba pega um coelho chifrudo e diz que agora é a vez de Luciel tentar. Luciel se assusta, mas não tem para onde correr. Ele terá que fazer de um jeito ou de outro. Ele começa a fazer assim como Galba manda, e Luciel fica com um pouco de nojo, e diz nunca ter imaginado que a comida que ele come todos esses dias é preparada dessa forma. Após ele terminar a aula, ele vai até Guga e parece meio deprimido. Luciel fala com ele que agora é muito mais grato pela comida que ele come todos os dias. No dia seguinte, Luciel vai andando pelo corredor tentando imaginar algo para fazer no seu segundo dia de folga. E enquanto andava, ele é agarrado pelas garotas da guilda e elas levam ele para um quarto e tiram a roupa dele. Não, pera, anime errado. Elas levam ele para uma sala e dizem que ele tem que aprender sobre aquele mundo. Mas quem fica encarregada de ensinar ele é apenas Nanaela. As outras estavam apenas provocando o nosso jovem curandeiro. Nanaela começa a ensinar ele sobre aquele mundo. Ela mostra o mapa do continente onde eles estão e mostra para ele onde fica a cidade de Meratone, que é onde eles estão agora. Ela fala que o reino de Churulho é famoso por suas guildas de curandeiros e é onde fica a cidade sagrada de Churulho, onde fica a sede de todas as guildas. E complementa dizendo que Churulho é o único lugar onde a escravidão já foi abolida. E Luciel agradece aos deuses por ter ido parar ali. E assim ele foi vivendo, alternando entre treinamento duro e estudos com Nanaela, e foi fazendo isso até que se dar conta que metade daquele ano já havia passado. Em dado momento, as garotas da guilda percebem que Luciel está ficando fibrado e suas antigas roupas quase não servem mais. Nanaela então resolve levar ele para comprar novas roupas, e assim eles fazem. Luciel diz estar bem servido por muito tempo com suas novas roupas, e fica bem feliz de fazer suas primeiras compras naquele mundo. Porém, enquanto ele voltava, ele escuta um grito de uma garota com uma voz familiar para ele. Luciel nem pensa muito, logo sai correndo e vai atrás para ver o que aconteceu. Ao chegar em um beco, ele nota que Mônica, aquela atendente da guilda de curandeiros, está caída no chão ferida e envolta de muito sangue. Luciel logo leva ela para um quarto na guilda de aventureiros e faz os primeiros socorros. Mais tarde, a garota acorda e pergunta o que houve. Luciel fala que encontrou ela caída e desmaiada em um beco no meio da cidade. Luciel pergunta se alguém tentou mandar ela de vala, e a garota diz que provavelmente foi isso mesmo. Luciel, por sua vez, pergunta quem poderia ter feito isso, e Mônica diz que provavelmente foi Botaculi, o líder da mais famosa clínica de curandeiros do reino. Mônica diz que suspeita ter sofrido retaliação,
já que ela pouco tempo antes havia se pronunciado publicamente contra as práticas que ele vem tendo durante todo esse tempo, cobrando preços abusivos e se o paciente não tem como pagar, ele vende a pessoa como uma escrava. Olha que cara corno, mano. Tenho certeza que ele é careca. Luciel fala que ela pode sofrer novos ataques, então ela deve se manter na guilda de aventureiros por um bom tempo até tudo se acalmar. Mais tarde, Mônica vai falar com Luciel toda envergonhada. Ela agradece a ele por ter salvado sua vida e pergunta com uma cara triste quanto ela deve por isso. Luciel tranquiliza ela dizendo que ela só precisa deixar o like aqui no vídeo e se inscrever aqui no canal que tá tudo certo. E você que tá assistindo, faça o mesmo, hein? Me ajuda aí, bicho. Na verdade, ele fala que ela sempre o ajudou desde que ele chegou na cidade. Então, por tudo que ela já fez por ele, já é mais do que o suficiente para pagar pela cura. E assim, deixa a garota mais aliviada, já que ela pensava que iria falir naquele momento. Um tempo depois, Mônica resolve que iria ficar em definitivo na Guilda dos Aventureiros, já que gostou muito daquele lugar. Agora, temos um pequeno time skip e 2 meses se passaram. E em um certo dia, Brody chega desesperado procurando por Luciel. Ele fala que há 3 aventureiros prestes a ir de vala, e ele tem que ir rápido tentar ajudar eles. E assim, Luciel faz. Ele vai correndo até chegar no local. Luciel vê os 3 e logo resolve ajudar a Basura, que estava perdendo muito sangue e em uma situação crítica. Felizmente, ele consegue salvá-lo e segue para o próximo. Porém, Luciel já se encontra sem mana e sente fraqueza. Brody, nesse momento, dá uma poção para ele e ele se recupera. Logo ele segue para os próximos e, felizmente, consegue salvar os 3 que estavam em pior estado. Após isso, Luciel desmaia de cansaço e mais tarde ele acorda. Ele se lamenta novamente por não ter conseguido salvar todo mundo e diz que, em respeito aos que foram de base, ele irá estudar mais e dar mais duro em seu treinamento. Após isso, temos outro pequeno time skip e já faz 1 ano que Luciel foi parar nesse novo mundo. Ele vai falar com Brody que irá arrumar um trabalho para pagar as taxas da guilda e agradece a ele por todo esse treinamento, apesar de ele mesmo ainda achar que não foi o suficiente. Em seguida, ele vai até a guilda de curandeiros e vai falar com Kururu, que parece estar bem desanimado. Ela pergunta o que Luciel quer e ele fala que veio pedir sua renovação de licença de curandeiro. Ela aceita e pede o cartão dele. Ele entrega a ela e ela entra em uma sala. Um tempo depois, ela volta desesperada perguntando o que ele fez durante esse 1 ano que passou fora, já que seus status evoluíram pra caramba. Luciel explica que ficou todo esse tempo treinando na Guilda de Aventureiros para ficar mais forte tanto fisicamente quanto com suas curas. Kururu diz entender e fala que pode subir o rank dele de F para C, mas diz que isso tem partes boas e outras não tão boas assim. A parte boa é que ele pode comprar novos livros de magia para melhorar suas habilidades, e a parte ruim é que a taxa mensal dele aumentará bastante. Luciel fica meio deprimido e diz não ter muito dinheiro, porém logo o Brody aparece atrás dele e paga todas as taxas para ele. Brody aproveita para convidar Luciel a ficar permanentemente na guilda de aventureiros para treinar até ficar pronto. E enquanto ele estiver lá, Brody pagará um salário justo para ele e ele poderá continuar treinando como sempre foi. Mais tarde, Brody chama ele para ir jantar. E quando ele chega no restaurante da guilda, se depara com todos os aventureiros o esperando e comemoram a volta dele. Porém, nem tudo é um grande arco-íris, né? Luciel tem à sua espera uma dose gigantesca de substância X e ele vira tudo de uma vez só. Após isso, eles vão comer e ninguém se aproxima de Luciel porque ele está fedendo muito devido àquela bebida tenebrosa. Porém, um tempo depois, aqueles aventureiros que ele salvou anteriormente vêm até ele. O líder do grupo dele chega perto de Luciel e diz ter uma pergunta para ele. Luciel manda ele prosseguir e o cara pergunta baixinho se Luciel gosta de uma parada entre homens. Lá ele, Luciel por sua vez, diz que no ano passado ele se dedicou apenas a se fortalecer e treinar. E além do mais, se ele der em cima das garotas da guilda, Brody com certeza cortaria a cabeça dele. Os caras dizem ter entendido e dizem que se esse é o caso, irão levar ele para uma casa de moças depois. Se é que vocês me entendem, né? Luciel fica com muita vergonha e pergunta se existem mesmo lugares assim naquela cidade. Em seguida, Mônica aparece e vem falar com Luciel. Ela diz que ficou muito feliz dele ter voltado e eles começam a conversar. Rola um clima entre os dois e eles quase se beijam, mas ficam com vergonha e logo param.
No dia seguinte, enquanto Luciel treina, um velho invade a guilda e pergunta por ele. Vemos que esse tal velho é Botaculli, o líder da maior clínica de curandeiros da cidade. Ele vem falar com Luciel e, bem pistola, pergunta o que raios ele está fazendo, já que poucas pessoas têm o procurado pedindo cura. Dá só uma olhada no velho. Eu não disse que ele era careca? O velho diz que Luciel deve ir para a clínica dele e trabalhar lá. Ele fala quase ordenando o garoto a fazer isso. Mas obviamente Luciel nega. E o velho fica com cara de... Bom, você sabe com que cara ele ficou. O velho então diz que isso é uma ordem oficial por piedade. Mas Luciel pergunta que piedade é essa que ele tem que largar o seu emprego para isso. O velho bem pistola fala que desde que ele veio para cá os números de pacientes despencaram muito e ele deve pagar por isso. O velho fica bufando de raiva e logo manda seus guardas darem um fim a Luciel. Porém, Brody chega nesse exato momento e fala que se eles não forem embora imediatamente, ele iria pessoalmente na clínica dele para fazer uma inspeção minuciosa. O velho fica com muito medo e sai correndo dali. Em seguida, Brody fala que mais gente pode vir atrás dele a serviço de Botaculli e ele deve se preparar para o combate real. Fala que de agora em diante não será mais um treino. Será uma luta real e ele deve ir para cima de Brody com tudo. E logo dá um escudo e uma espada para ele. Luciel segue seu treinamento e dá duro dia após dia, alternando entre espada, lança e arco e flecha. E tudo isso enquanto segue estudando magia para aprender novas habilidades de cura. Após isso, vemos Botaculli e ele parece bem animado. A gente vê que ele está enviando um tipo de carta em que pede para o alto escalão das guildas de curandeiros para que Luciel seja mandado para outra guilda bem longe daquele local. E dessa forma o episódio de hoje se encerra. E aí, você acha que o plano do velho dará certo e Luciel terá que ir para longe? Me diga aqui nos comentários o que você acha que acontecerá. E aproveita também para deixar aquele like maroto e se inscreva aqui no canal que dessa forma você me ajuda muito, beleza? E por fim, deixei outro anime novo aqui no final. Ele conta a história de um garotinho que foi abandonado por seus pais por acharem que ele não tinha nada de magia, o que não é verdade. Eles simplesmente não conseguiram medir tamanha imensidão de poder que nele havia. Podem ir lá que está muito legal, beleza? Até a próxima e fui!